Consciência ética. O homem é o único animal ético que existe. Não obstante, um exame da sociedade, nas suas variadas épocas, devido à agressividade bélica, à indiferença pela vida, à barbárie de que dá mostra em inúmeras ocasiões, nos demonstra o contrário. Somente ele pode apresentar uma consciência criativa, pensar em termos de abstrações como a beleza, a bondade, a esperança e cultivar ideais de enobrecimento. Essa consciência ética existe nele em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Atavicamente receoso, experimenta conflitos que o atormentam, dificultando-lhe discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Ainda dominado pelo egocentrismo da infância, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam, disputando e tomando à força o que supõe pertencer-lhe por direito ancestral. Diversos caminhos, porém, deverá ele percorrer para que a autoconsciência lhe descortine as aquisições éticas indispensáveis, a afirmação de si mesmo, a introspecção, o amadurecimento psicológico e a autovalorização, entre outros. O negar-se a si mesmo do evangelho que faculta a personalidades patológicas, o mergulho no abandono do corpo e da vida, em reação cruel, destituído de objetivo libertador, aqui aparece como mecanismo de fuga da realidade. Medo de enfrentar a sociedade, de lutar para conseguir o seu lugar ao sol, como membro atuante e útil da humanidade, que necessita crescer graças à sua ajuda. Esse conceito cristão mantém as suas raízes na necessidade de negar-se ao ego prepotente e dominador, à vassalagem do próximo em favor de suas paixões, a fim de seguir o Cristo, aqui significando a verdade que liberta. O desprezo a si mesmo, literalmente considerado, constitui reação de ódio e ressentimento pela vida e pela humanidade, mortificando o corpo ante a impossibilidade de flagiciar a sociedade. O homem que busca pela ação bem direcionada conquista a resistência para perseverar na busca das metas que estabelece, amadurecendo a consciência ética de responsabilidade e dever, o que o credencia a logros mais audaciosos. Ele rompe as algemas da timidez, saindo do calabouço da preocupação, às vezes patológica, de parecer bem, de ser tido como pessoa realizada ou de viver fugindo do contato social. Ou, pelo contrário, canaliza a agressividade, a impetuosidade de que se vê possuído para superar os impulsos ansiosos, aprendendo a conviver com equilíbrio e em grupo, no qual há respeito entre os seus membros, sem dominadores nem dominados. Consegue o senso de planejamento das suas ações, criando um ritmo de trabalho que não o exaure em excesso, nem o amolenta na ociosidade, participando do esforço geral para o seu e o progresso da comunidade. Adquire um conceito lógico de tempo e oportunidade para a realização dos seus empreendimentos, confiando com tranquilidade no resultado dos esforços despendidos. Mediante a autoconsciência, aplica de maneira salutar as experiências passadas sem saudosismo, sem ressentimentos, planejando as novas com um bem delineado programa que resulta no processamento dos dados já vividos e adicionados às expectativas em pauta a viver.
Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer e como executá-lo, sem conceder-lhe demasiada importância que se transforme numa obsessão pela minudência de detalhes e face ao excesso de cuidados, correndo o risco do lamentável perfeccionismo. Ele resulta de uma forma de dilatação do que se sabe, de uma consciência vigilante e lúcida do que se realiza, expandindo a vida e, como efeito, graças ao dinamismo adquirido, sentir-se liberado de tensões fora de conflitos. Esta conquista de si mesmo enseja maior soma de realizações, mais amplo campo de criatividade, mais espontaneidade. A introspecção ajuda-o por ser o processo de conduzir a atenção para dentro, para a análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do conteúdo emocional e a meditação que lhe desenvolva as forças latentes. Desse modo, não pode afastar o homem para lugares especiais ou favorecer comportamentos exóticos, desligando-se do mundo objetivo e caindo em alienação. Vivendo-se no mundo, torna-se inevitável vencer-lhe os impositivos negativos, tempestuosos das pressões esmagadoras. Diante dos seus desafios, enfrentá-los com natural disposição de luta, não alterando o comportamento nem o deixando estiolar-se. É muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimentos futuros que certamente não se darão ou que ocorrerão de forma diversa da que a ansiedade estabelece. As impressões do futuro, como consequência de tal conduta, antecipam-se afligindo sem que o indivíduo viva as realidades do presente confortadoras. Para esta conduta ansiosa, Jesus recomendava que a cada dia baixe a sua aflição, favorecendo o ser com equilíbrio para manter-se diante de cada hora e fruí-la conforme se apresente. A introspecção cria o clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu próprio tempo. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. O homem introspectivo, todavia, não se identifica pela carranca, pela severidade do olhar, pela distância da realidade, tampouco pela falsa superioridade em relação às outras pessoas. Tais posturas são formalistas que denunciam preocupação com o exterior sem contribuição íntimo transformadora. Antes, surge com peculiar luminosidade na face e no olhar, comedido atuando conforme o momento, porém sem perturbar-se ou perturbar, transmitindo serenidade, confiança e vigor. A introspecção torna-se um ato saudável, não um vício ou evasão da realidade. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente, saindo da proteção fictícia em que se esconde, dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio e do ressentimento e da solidão, para assumir sua identidade, a sua humanidade. As ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética no indivíduo que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. Nesse sentido, a sua humanidade se dilata por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz expande-se em todas as direções, sem perder a plenitude do centro de onde se agiganta. Amplia-se-lhe, desta forma, o senso de responsabilidade pela vida em todas as suas expressões,
tornando-o um ser ético, que é agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais. A perseguição da inveja não o perturba, tampouco a bajulação da indignidade o sensibiliza. Paira nele uma compreensão dos reais valores que o propele a avançar sem timidez, sem pressa e sem temor. A sua se transforma em uma existência útil para o meio social, tornando-se parte ativa da comunidade que passa a servir sem autoritarismo nem prejuízo emocional para si mesmo ou para o grupo. A consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva e limitada que conduz à santificação na fé e na religião, ao heroísmo na luta cotidiana e nas batalhas profissionais, ao apogeu na arte, na ciência, na filosofia, pelo empenho que enseja em favor de uma plena identificação com o ideal esposado. São Vicente de Paulo, Nietzsche, Allan Kardec, Freud, Schweitzer, Cézanne são exemplos diversos de homens que adquiriram um estado de consciência ética aplicada em favor da humanidade. Eu posso falar uma coisa? Você está lendo esse livro outro dia, assim, no domingo, alguma coisa assim? Porque eu estou com o livro físico, o meu controle, porque isso aí é o terceiro capítulo, a gente está no primeiro. Na segunda-feira nós lemos sobre o medo, você se lembra? Que até a Diva comentou sobre o medo, e o próximo passo seria a solidão, pelo menos pelo meu controle aqui do livro, entendeu? Não sei, eu posso a gente não está lendo esse livro no outro dia, não, é só nesse dia mesmo, Jair. Bom, aí eu não sei, mas tá bom. Porque a gente estava no capítulo 1 e agora tá esse que nós lemos hoje, ele passa a ser o terceiro capítulo, cujo título é, deixa eu ver aqui, A Busca da Realidade, de Autodescobrimento. Depois do autodescobrimento vem, que está aqui com dificuldade de folhear. Autodescobrimento até um capítulo grande, Consciência Ética, que nós lemos hoje. Depois vem religião e religiosidade. Isso faz parte do terceiro capítulo. Não sei, posso estar enganado. DJ, pelas minhas anotações, a gente leu no dia 30 do 9, Autodescobrimento. A gente entrou no capítulo 3. E aí a gente leu ele todo, e aí parou aqui na página 59, dia 30 do 9, Consciência Ética, que é esse o capítulo de hoje. Uhum. É bom. Lembrei daquela passagem do Cristo no barco, com, né, todo mundo em pânico, e ele falando, né, homens de pouca fé, para ter essa confiança, né, o que assim vem desse texto, são tantas situações, são tantas coisas que a gente passa no dia, e para a gente continuar nessa paz, nessa graça do Cristo, né, imaginando assim esse local de segurança, né, que tudo pode acontecer em volta, mas que a gente mantenha essa confiança, né, e me veio essa lembrança aí. Essa consciência ética aqui, ele começa falando o seguinte: o homem é o único animal ético que existe, ponto.
Mas aí ele fala o seguinte, que essa ética vai evoluindo conforme o tempo, né? Tem a ética de Jesus, que nós procuramos seguir, e ele termina falando de vários personagens que seguiram essa ética. Mas ele fala uma coisa interessante, que é a ética bélica, que até então essa ética bélica ainda perdura no nosso íntimo, na nossa parte inferior, que nós somos provenientes disso. E agora nós estamos entrando na ética cristã, que nosso objetivo agora aqui é adquirir essa ética cristã, porque a ética bélica habita em nós. É isso que eu queria falar. Eu achei interessante uma parte que ela fala aqui, bem no começo, que a consciência, deixa eu colocar aqui. A consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante, após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem um senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabe vivenciar. A Joana traz muito esse processo onde a gente ainda vive de forma inconsciente os valores da sociedade, os valores familiares, onde a gente não tem ainda a consciência de quais são os nossos valores, o que a gente elege. Então, ela traz, né, não a ética inconsciente, que muitas vezes a gente vai reproduzindo ali os valores daquele momento, como ele falou, quando a sociedade ainda está muito primitiva, a gente vive ali, até o julgamento das ações da coletividade, a gente se baseia no que o coletivo tem como justiça, como correção, e aqui ela fala a consciência ética. Então, ela convida a gente a trazer isso para uma percepção mais individual e mais palpável, aquela que passa pelo pensamento, né? Aquela que ela vai estar alinhada também à nossa consciência de nós mesmos. Os valores do bom, do belo e do justo, a gente já vai estar bem mais consciente do que é aquilo em relação a nós mesmos, né? Às nossas vivências e, claro, alinhado, né, à lei maior de amor, de bondade, porque quando a gente ainda está no primitivismo, a gente traz esses conceitos dentro de padrões ainda mais primitivos, mais animalescos. Então, eu achei muito interessante ela trazer essa abstração que ela fala, né? A beleza, a bondade, a esperança, de pensar o que é a beleza, de pensar a bondade, de pensar a esperança e cultivar os ideais de enobrecimento. Pegando esse gancho da Vina aí, olha só que coisa interessante. E aí, como é que ela fala disso? O que é isso? É negar-se a si mesmo. Pegando o gancho que a Vina acabou de falar aí. Então, que se negar-se a si mesmo, ele fala aqui do evangelho que faculta a personalidade patológica, isso que ela acabou de falar, o mergulho no abandono do corpo e da vida. Então, como a pessoa não tem noção de que é, aí ela entra com fogo, como ela fala que aí, destruindo o objetivo da liberdade. Aqui aparece como mecanismo de fuga da realidade, porque como ele não conhece a si mesmo, vai para as drogas, medo de enfrentar a sociedade, a lutar e a conseguir, de lutar para conseguir seu lugar ao sol, entre aspas, como ela fala. E não é isso, é descobrir-se a si mesmo, é isso que a Vina acabou de falar, é fazer uma viagem introspectiva e transmutar essas energias todas negativas que ainda nós carregamos. É isso só que eu queria falar. Eu queria tocar num ponto que ela fala muito aqui sobre a questão da introspecção, né, como um caminho aí para o autoconhecimento. E a gente vive numa sociedade hoje que as pessoas que são mais introspectivas, elas são muito cobradas, né? As pessoas têm dificuldade de respeitar e de aceitar as pessoas que têm um nível de introspecção. E muitas vezes somos nós que cobramos, então acho que tem uma reflexão aqui também que traz para que a gente
observe essas pessoas e faça com que elas também se sintam à vontade, porque muitas vezes no ambiente em que elas convivem, elas são cobradas a agirem iguais a todo mundo, e elas já estão num outro processo, num outro caminho. Lá onde eu dou aula, a gente fala sobre ética. Uma das primeiras matérias que eu dou lá é sobre ética. E aí eu falo, eu busco Platão, Sócrates, né, Aristóteles. E tem um pouquinho disso, né, dessa ideia do Platão, de que na essência somos bons, né, porque a gente tem que descobrir isso, né. E no momento que a gente vive, em quase todas as turmas, quando a gente a gente aqui está trabalhando a nossa espiritualidade, né? Isso que a Isa falou da introspecção, que ele coloca aí, né? Essa busca no interior da gente, mas é tão interessante quando você coloca num grupo de pessoas mais velhas, né? Com mais experiências de vida, como elas se sentem perdidas, como a maior parte da sociedade dentro disso, porque a gente se apega aos valores, né? Esses valores cotidianos, como a Ina falou, e de repente esses valores como eles são frágeis, né? Eles vão mudando, a pessoa fica muito perdida. E quando você faz a proposta, né, dessa busca interior, né, da gente fazer a busca interior dentro de sala, né, é interessante, porque as pessoas às vezes ficam meio não assustadas, meio assim, né, um ponto de interrogação na cabeça, né, você vê assim, a fisionomia delas, assim, né, do ponto de interrogação, que é só assim que a gente pode, de alguma forma também, tentar trabalhar para a sociedade, né, como um todo, porque é um momento, assim, muito interessante isso que a gente está vivendo. Que antes a gente tinha esses valores muito, né, certo, errado, essa coisa toda. E o momento hoje em dia é totalmente, tipo assim, é como se estivesse tudo voando, né? E não tem mais esses valores tão fixos, né, como eram antigamente. E essa busca eu pensei assim, sempre eu coloco assim, essa questão do amor, né? Por último, o primeiro, o amor. E aí olhar com amor, porque o resto, se a gente se apegar a esses valores, a gente fica perdido. Eu percebo que muitas pessoas buscam, que é natural no começo da vida, a gente busca as realizações materiais, é super natural. Agora, isso tem sido colocado como um valor perene, algo que é o sentido da vida. Então, a gente vai percebendo que as pessoas vão conquistando muitas coisas materiais e chega um momento que elas se veem vazias, porque muitas dessas coisas foram conquistadas para atender expectativas de outras pessoas, atender o anseio da sociedade por um padrão de eficiência, por um padrão de felicidade, e que muitas vezes não está alinhado àquele espírito, porque a gente precisa se olhar como um ser único. A gente precisa se ver enquanto sociedade, nessa convivência social do grupo, mas a gente também precisa olhar como indivíduo, cada um feito para um determinado fim, cada um tendo seu projeto espiritual alinhado a toda a vivência do espírito que vem de muitas vidas. Mas muitas vezes a gente busca esse lugar do igual, de ser todo mundo ali, e muitas vezes o igual dentro de valores
que são questionáveis, que não são nem os nossos valores, que às vezes até vêm de nossas famílias. Então eu acho muito interessante porque ela está convidando a gente a pensar sobre isso. Principalmente quando a gente sente ali um vazio, uma falta, a gente sente no nosso íntimo que alguma coisa não está alinhada, da gente olhar para isso e pensar sobre isso e sentir o que aquilo não está alinhado ao meu projeto de vida. E muitas vezes não está alinhado ao próprio conceito que a família tem, por exemplo, de realização material. Às vezes, aquele indivíduo não veio com essa expectativa dentro do processo encarnatório dele, mas ele não se conhece. E aí busca, e muitas vezes alcança, outros se frustram por nunca atingir o padrão que a sociedade coloca de beleza, de riqueza, de eficiência, de família perfeita. E isso tem frustrado as pessoas. Mas muitas vezes, será que é isso que aquele indivíduo quer realmente? Será que esse é o projeto de vida dele? Foi aquilo que ele combinou com a espiritualidade? Então eu acho muito interessante que ela chama a gente a sentar e olhar para dentro de si, fazer essa análise das nossas qualidades, das nossas potencialidades, dos nossos valores, e às vezes questionar, esses nossos valores estão realmente alinhados? E aí ela nos traz, né, como parâmetro, não a sociedade, ela traz como parâmetro Jesus, ela traz ele como modelo, para a gente olhar para ele e pensar se eu estou vivendo, né, dentro desse modelo, porque é como a Diva falou, na sociedade nós temos determinadas padrões hoje que elas são até pouco saudáveis, são padrões destrutíveis, inclusive, que pregam muitas vezes para a felicidade, por exemplo, o uso do álcool, e aí o indivíduo não questiona. Então eu acho muito interessante esse processo que ela nos chama a reflexão. Ela nos chama a olhar cada um, a sua vida, as suas forças latentes para desenvolver mediante a meditação, a reflexão de toda essa vivência. Muito bom, Ina. Eu estava pensando mesmo na questão de indivíduo, né? Assim, infelizmente a gente não tem, ou felizmente, né? A gente não interfere no livre-arbítrio de ninguém, cada um tem seu caminho, suas possibilidades, mas a gente pode cuidar da gente, né? E pode ficar, como eu falei lá no início, dentro desse barco, né? Nesse exemplo de Jesus, navegando de uma forma mais tranquila, né? Mesmo sabendo que a turbulência está toda ali. Mas é claro também que a gente não tem que se eximir de fazer a nossa parte, se é um professor, se é né, ou onde a gente estiver, que a gente possa ali buscar esse fortalecimento do indivíduo, né? Mostrar para as pessoas que elas podem se fortalecer e não ficar representando esse padrão, né? Que todo mundo que tem se apresentado como se fosse o mais importante, não é, né? O mais importante é manter essa tranquilidade, essa firmeza, cada indivíduo, né? Então, muito bom. Obrigada.